Bom dia, queridos. Nós agradecemos ao nosso Deus por essa manhã de quinta e eu quero compartilhar um texto que se encontra aqui em Mateus, no capítulo 14, versículo 29 e versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Esse evento, ele acontece quando Jesus, ele pede para os discípulos embarcar para o outro lado, tá, da margem, e ele logo iria se encontrar, né? Ele despediu as multidões que estavam com ele, os discípulos saíram no barco para o outro lado e ele então subiu um pouco para um monte para orar. Só que os discípulos, ele viu os discípulos de cima, que eles estavam sendo ali açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos ficaram desesperados, né? E Jesus então vai até ao encontro deles, andando sobre as águas, Pedro, como de costume aqui, aquele sempre mais exaltado, ele mais disposto até, eles quando viram alguém caminhando, ficaram até com medo a ponto de gritar. E Pedro disse: Olha, Senhor, se tu és o Cristo, né, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se tu és o Senhor mesmo, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E aí Jesus disse: Vem, meu amigo, pode vir, Pedro. Então, descendo do barco, ele andou por sobre as águas, tá? Mas ele começou a reparar na força do vento, ele teve medo e começou a submergir, a afundar. E ele então gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente o Senhor estendeu a mão e assim o salvou, né, de ele submergir naquela situação. Querido, o que eu quero dizer para você essa manhã? Pedro, ele tinha um pouco de fé no meio de sua dúvida. Assim, creio que a fé, ela fez com que ele viesse, tá? Ele viesse. A dúvida fez com que ele clamasse por socorro, mas foi clamando e vindo que ele foi trazido a Cristo. Então, a sua fé prontamente fez com que ele atendesse à voz do Senhor: Vem, Pedro, ao meu encontro. E ele foi. Mas a dúvida fez com que ele clamasse: Senhor, eu estou afundando, me ajuda. Querido, diz o texto que esse horário era por volta da 4ª vigília, né? E a noite ela era dividida, por exemplo, em 4 vigílias. Cada vigília no período de 3 horas. Então a primeira começava do pôr do sol e ia a partir das 6 horas da tarde, né, das 18, e ia até as 21 horas, ou seja, até 9 horas da noite. E a segunda vigília ia das 21 horas, né, 9 horas da noite, até 0 horas, até a meia-noite. A terceira ia da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a 4ª vigília era de 3 até às 6 horas da manhã. Então veja que já era tarde, né? Já era tarde. E você veja que na experiência de Pedro, a vista ela foi um obstáculo. Uma vez andando sobre as águas, as ondas não eram da sua conta, né? O Senhor chamou Pedro: Vem, e ele foi. Então ele tinha que confiar no Senhor. A sua atenção devia estar voltada apenas
para o Senhor que havia chamado: vem, meu amigo, pode vir. Mas ele titubeou. E quando o Senhor nos disser por cima das águas, vem, devemos avançar de maneira pronta. Eu preciso estar pronto, e nem por um momento devemos afastar dele os nossos olhos. Foi isso que aconteceu com Pedro, tá? Ele tirou os olhos do Senhor, do seu referencial. Eu quero dizer para você que não é medindo as ondas que iremos prevalecer, não é medindo, nem tampouco ferindo os ventos que nós vamos crescer em força. Imagina você examinar o perigo, tá? Não, examinar o perigo pode fazer você vacilar diante dele. Parar diante da dificuldade é vê-la explodir sobre a nossa cabeça. É por isso que nós devemos erguer os olhos para os montes e prosseguir. Não há outro caminho. Não é medindo as ondas que devemos avançar, ou é por aqui, não. O Senhor está dizendo: vem, e devemos ir. Devemos avançar independentemente da situação. Então ergue os teus olhos nesse dia. Talvez você esteja passando por alguma situação extremamente difícil, mas confia no Senhor. Ergue os teus olhos até Ele, vá até Ele e prossiga, porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu creio que é uma canção, eu não tenho certeza, mas eu encontrei uma letra que eu anotei aqui. Se for de uma canção, eu acho interessante, mas diz assim: com Ele e nele só eu posso triunfar, importa é a sua face ver, e só com Ele andar, e ruja o vento atroz, e brame o rijo mar, importa é a sua face ver, com a mão na sua andar. Amém. Então, o importante é confiar nele e triunfar nele. O importante é a sua face ver e somente com ele andar. Deus te abençoe. Ótimo dia debaixo da graça do Pai.